Então, meus amados irmãos, de volta, e queremos nesta manhã que abramos as nossas Bíblias em Filipenses, no capítulo 4, versículo 8. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. E a minha meditação nesta manhã é acerca da verdade. Da verdade. Então vamos ler este versículo e vamos iniciar esta meditação com este primeiro versículo que o apóstolo Paulo, ao escrever à igreja na cidade de Filipos, e numa conclusão deste capítulo, ele pode dizer: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Neste versículo, se os irmãos estiveram com atenção, 6 vezes repete-se a palavra tudo. E como todos nós sabemos, tudo significa o máximo. Ou seja, depois de tudo, não há nada. Tudo é uma definição de algo que todos nós podemos fazer, ou tudo, até utilizamos esta expressão, ou tudo ou nada. O apóstolo Paulo aqui está a pensar que nós temos a obrigação de ir até ao máximo. Tudo, tudo, tudo. Para estes 6 adjetivos que encontramos aqui, e temos verdadeiro, honesto, justo, puro, amável e de boa fama. Certamente o apóstolo Paulo está a orientar os crentes filipenses a manterem os seus pensamentos em coisas positivas, em coisas edificantes, em coisas construtivas. E como nós sabemos, a nossa mente é um receptor de informação. Nós não podemos desligar. Às vezes gostaríamos de ter um botão, desligar a mente para que ela não pensasse mais, mas não é assim. A nossa mente está trabalhando continuamente. Então, nós temos que saber direcionar a nossa mente. Recebemos informação de todos os lados. E essa informação pode ser consciente ou inconsciente. E também essa informação pode interferir no nosso dia-a-dia, nos nossos valores, na nossa cosmovisão, nos nossos juízos, nos nossos preconceitos. E eu pergunto, problemas, quem não os tem? Mas o importante é saber agir, daí a necessidade de, como seres humanos, termos filtros para que na nossa ação marquemos a diferença. E o apóstolo Paulo está a apelar aos crentes, e como sabem, a meditação é a verdade, e inicia precisamente com tudo o que é verdadeiro. Irmãos, como já disse, quanta falsidade entra pelos nossos olhos, entra pelos nossos ouvidos diariamente. Estamos expostos a um mundo onde há muita mentira, muito engano, muita fraude, muito mal. E nós, como cristãos, temos que marcar a diferença. Não é possível aceitar tudo aquilo que está bombardeando as nossas mentes. É por isso que o apóstolo Paulo quer que os crentes entendam que o crente tem uma possibilidade de fazer coisas diferentes, de pensar coisas diferentes, quando submete a sua vontade ao Senhor e confia nele. Como sabemos, os nossos pensamentos, as nossas emoções podem influenciar inclusive a saúde física, a saúde espiritual e mental, já seja para o bem, já seja para o mal. E nestes versículos o apóstolo orienta os cristãos a pensarem somente
em coisas boas, em coisas construtivas, em coisas abençoadas, e uma vez mais repito, o que é verdadeiro, o que é honesto, o que é justo, o que é puro, o que é amável, o que é de boa fama, o que é honesto. E como resumo e parafraseando o versículo bíblico, poderíamos dizer, e vou pôr as minhas palavras na boca de Paulo, como resumo do que já disse, mantenham as vossas mentes purificadas. Não mintam. Pensem só no que é verdadeiro. Não cometam atos maldosos. Que os vossos pensamentos sejam honestos. Em um mundo onde a justiça parece falhar, onde muitas vezes ficamos estarrecidos diante da impunidade dos homens, Paulo ainda insiste para que pensemos em tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, pensemos nessa virtude, no louvor, entre outras coisas que já foram ditas. Paulo orienta os irmãos a pensar nessa forma. E eu gostaria que eu mesmo e cada um de vocês pensássemos desta forma, se verdadeiramente queremos ser abençoados pelo Senhor. Eu ontem estava debruçado e resolvi escrever também o seguinte: a verdade não tem preço, é inegociável. Ou seja, ela vale por si mesma. Opostamente, a mentira pode-se manipular e comprar. Eu volto a repetir: a verdade não tem preço, é inegociável. Ou seja, ela vale por si mesma. Opostamente, a mentira pode-se manipular e comprar. E a verdade não tem preço nenhum. Ela é única no seu género. Agora a mentira, muita gente, desde a antiguidade, tem pago. Se formos ler, por exemplo, o livro dos Atos dos Apóstolos, diz que algumas vezes os judeus pagaram a homens para falar mal de Paulo, levando esses homens a apedrejar o apóstolo Paulo. Com Jesus aconteceu a mesma coisa. Pessoas que mentiram e disseram coisas que Jesus jamais disse. Assim é ainda hoje. Muita mentira existe na nossa sociedade. E é lamentável quando essa mentira sai da boca de homens e mulheres que se dizem cristãos. Eu quero dizer-vos uma coisa: eu estou muito triste, porque às vezes verifico que homens e mulheres cristãos usam a mentira com muita frequência, e a mentira nunca deveria ser usada por nós, nem mencionada por nós, porque Deus quer que sejamos verdadeiros. Nós temos a verdade de Deus e temos a verdade do homem. Não as podemos confundir, visto que a de Deus, sim, essa é absoluta. A do homem pode ser relativa. A verdade de Deus foi, é e sempre será verdade. Ela não se pode alterar. Em qualquer lugar, em qualquer circunstância, em qualquer tempo, a verdade de Deus é absoluta. Nós temos exemplos práticos da verdade. Por exemplo, o homem sem oxigênio morre. O homem não pode voar. Alguns já colocaram asas e morreram. Outros, claro, se forem para um avião podem, mas não podem naturalmente. Deus não nos criou com asas para voar. Nós não podemos atravessar uma parede. Nós não podemos viver debaixo de água só com os nossos pulmões. Nós não podemos viver no presente e no passado. No presente e no futuro. Isto é impossível. São verdades absolutas. Para o homem, a verdade dos factos depende do seu ângulo de visão, da sua observação detalhada e do seu poder auditivo. De acordo com o meu ângulo, com a minha visão, com aquilo que estou a ver, eu vou contar a minha verdade, mas não será a verdade toda. É interessante, nós temos um evangelho, mas temos 3 evangelistas que detalham com pormenor os acontecimentos, especialmente e não só, à volta da pessoa de Jesus.
E cada um deles teve a sua visão. E cada um deles escreveu para um grupo de pessoas específico, como vocês sabem. Mas os evangelhos, ou o evangelho em conjunto, de acordo com os evangelistas, completam-se e dão-nos uma visão muito mais ampla da visão apenas de um dos evangelistas. Isto para dizer-vos aquilo que já disse, que depende da nossa observação, depende daquilo que nós ouvimos. Quero afirmar aqui uma coisa. Só há um aferidor da verdade. Deus, como Criador e mantenedor da mesma. Deus está interessado em que a verdade permaneça para sempre. A verdade foi dada por Deus ao homem, para que o homem viva na verdade. A nossa obrigação é de ser sempre verdadeiros. Por isso, a verdade deve viver connosco, deve caminhar connosco, deve fazer parte da nossa bagagem espiritual, moral, mental. A verdade tem e deve estar sempre presente nas nossas vidas. Como vocês sabem, existem instrumentos para verificar a exatidão dos pesos e das medidas, ou seja, o padrão. E Deus é o padrão da verdade. Não procura a verdade noutro lugar, porque Deus é verdade. A verdade de Deus é totalmente verdadeira, é certa, é correta, é autêntica, visto que Ele é omnisciente, omnipresente e imutável. A sua verdade nunca, mas mesmo nunca, vai falir. A sua verdade é única e absoluta. Assim podemos dizer que a verdade, ela está intimamente ligada a tudo o que é certo, tudo o que é correto, tudo o que é bom, tudo o que é sincero, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é veraz, real, autêntico. Ou seja, é a ausência total da mentira. Não esqueçamos que a verdade continua a ser constantemente atacada. Há tentativas para que ela seja desacreditada. E a esse ataque nós damos o nome de ceticismo. Ou seja, é a descrença ou a incredulidade da verdade. Daí nós chamarmos aos seus apoiantes de cépticos e incrédulos. Uma pessoa céptica, uma pessoa incrédula, é uma pessoa que não acredita nos valores totais. Também temos aqueles que, e infelizmente cresce este número, que tentam demonstrar ou provar que se interessam. Note bem, pessoas que parece que se interessam, mas na verdade não se interessam. Parece que são, mas não são, porque não vivem como tal, não gostam, não entendem, e a esses nós chamamos os pseudo. Ou seja, que não são verdadeiros. Por isso nós temos os pseudo-cristãos, os pseudo-evangélicos, os pseudo-pastores, os pseudo-intelectuais. Para tudo há pseudos. Querem aparentar que são, mas não são. E não são porque não dão fruto daquilo que são. E o próprio Senhor Jesus Cristo disse: pelos frutos os conhecereis. É verdade que o fruto tem que ser provado. O fruto é as minhas atitudes, é as minhas ações. Eu lembro-me que já há bastantes anos vi uma árvore tão bonita, frondosa, frutos bonitos, e apetecia-me uma laranja. Era um dia de muito calor, olhei e vi, que laranjeira maravilhosa. E logo, era público, não estava a tirar nada a ninguém, coloquei, pus a mão, tirei a laranja, descasquei a laranja e fui pôr na boca e tive que deitar fora. Era amarga, era azeda. Aos olhos parecia tão bonita, mas o fruto, o sabor, não prestava. Era uma pseudo-laranja. Não era uma boa laranja, como as nossas laranjas do Algarve. Doces. E há tanta coisa por aí que parece, mas não é.
Há tanta gente a viver, inclusive, daquilo que não acredita e daquilo que não vive. E eu apelo para que sejamos verdadeiros, autênticos, genuínos, porque é isto que Deus quer com cada um de nós. Deus deseja a autenticidade na vida de cada um dos seus filhos. A nossa marca deve ser a autenticidade, a verdade acima de tudo. Ainda temos uma corrente filosófica que tem crescido muito, muito, conhecida como o relativismo, que afirma que a verdade é relativa, ou seja, não existe uma verdade absoluta que se aplique no plano geral. E eu quero dizer que eu estaria de acordo se se refere à verdade dos homens, porque para mim, e já disse isto, a verdade de Deus é absoluta. A dos homens pode efetivamente ser relativa, mas a de Deus sempre será absoluta. É por isso que eu penso que é por isso que a maioria de nós acreditamos em Deus, porque Ele é um Deus absoluto. É um Deus que não é de meios termos. É o Deus criador de tudo aquilo que o apóstolo Paulo está a falar no início daquele versículo. Tudo que é de bom nome, de boa fama, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto. Estes são os valores divinos que Ele nos deu a nós, para nós sermos arautos destes valores, para nós sermos praticantes destes valores, para nós vivermos na autenticidade que Deus quer para as nossas vidas. Como sabemos, uma das características do ser humano é a busca permanente pela verdade. Em todo o tempo, o homem tem procurado a verdade. Temos como exemplo o governador Pilatos perante Jesus, que encontramos o registro em João 18, 33 a 40, que fez a grande pergunta que ainda hoje é pronunciada por muitas bocas, que é a verdade. Que é a verdade. Sem dúvida que esta expressão tornou Pilatos famoso, não apenas pelo julgamento de Jesus, mas exatamente por estas palavras. O interesse do governador, na verdade, só foi até esse ponto e esse momento, porque 3 anos depois ele foi intimado a ir a Roma a fim de responder por acusações de má conduta no seu cargo, e segundo Eusébio, o historiador, foi exilado para a atual Viena, que naquela altura província romana da Gália, e mais tarde cometeu suicídio, ou seja, morreu sem obter resposta à sua pergunta, porque a sua pergunta ficou por ali. Ele não seguiu, não indagou o que era a verdade. Estando perante a verdade, não quis saber da verdade. E há tanta gente hoje que está perante Jesus, conhece pelo menos o nome de Jesus, conhece a palavra de Deus, mas por dar ouvidos a Deus e à sua palavra, vai morrer perdido. Apesar de que Deus quer que todo homem seja salvo e venha ao conhecimento da verdade. Jesus ainda hoje deseja que tu o conheças a Ele como único e verdadeiro Deus. Ele dá-nos a cada um de nós a oportunidade. Não desprezes, meu amigo, meu irmão, esta oportunidade que Deus te dá neste dia de tu declarares que só o Senhor é verdadeiro, que só Ele tem palavra de vida, que só Ele tem salvação, que só Ele tem o verdadeiro amor, que só Ele te pode salvar e mais ninguém, porque não há outro nome pelo qual possas ser salvo. Em Jesus há verdadeiramente salvação, libertação, perdão, restauração, vida e vida com abundância. Entrega a tua vida ao Senhor.
Recebe a verdade de Deus na tua vida. Deixa que essa verdade se aproprie da tua mente, do teu pensamento e declara a verdade de Deus. Se com o teu coração creres, com a tua boca confessares, diz o apóstolo Paulo aos Romanos, serás salvo. É isto que Deus quer com cada um de nós, porque Ele veio libertar-nos da opressão do inimigo das nossas almas, do grande mentiroso, do grande que não quer que tu vivas a liberdade que há na pessoa de Jesus Cristo e não conheças a verdade que é o Senhor. Jesus, antes da pergunta de Pilatos, ele disse: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Versículo 37. Repito. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E é aqui que, no versículo 38, logo a seguir, que Pilatos volta a dizer que é a verdade. Mas sabem uma coisa? Pilatos não obteve a resposta. E se pensarmos um pouco, Pilatos não obteve a resposta porque eu acredito que Pilatos não era sincero. E há muita gente que não recebe respostas porque não é sincera. Uma das coisas que Deus admira é a sinceridade. Não importa a tua dúvida, não importa o teu problema, não importa o teu pecado, não importa o que tenhas feito, Deus quer que tu sejas verdadeiro para com Ele. Deus ama a verdade e a sinceridade. Deus não se importa que tu até duvides que Ele existe. Deus não se importa que tu tenhas dúvidas. Mas Deus quer que tu sejas sincero e lhe confessas o que há no teu coração. Jesus, a Pilatos, não lhe deu resposta. Era como se Pilatos quisesse ficar bem perante a fotografia. E há muita gente que quer ficar bem com Deus e bem com o diabo. Mas nós não podemos estar bem com Deus e com o diabo. Nós não podemos viver na verdade e viver na mentira. Nós não podemos viver nas trevas e viver na luz. A Bíblia é muito clara. Só podemos servir a um Senhor. Somos nós que temos que escolher. Deus já nos deu o caminho. Deus já nos deu a verdade. Deus já nos deu a vida. Mas és tu que escolhes. Sou eu que escolho. A escolha é uma opção do homem. O homem tem que escolher, tem que saber escolher. E o homem tem que ser muito sincero quando fala com Deus. Porque Deus é o único que conhece o mais íntimo, o mais profundo do meu e do teu coração. Eu posso esconder coisas à minha esposa, aos meus filhos, aos meus amigos. Mas a Deus, eu não posso esconder nada. Ele sabe tudo, 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 tudo o que está nos nossos corações. Ele sim, sabe todas as coisas. Se queres receber algo de Deus, começa por ser sincero. Começa por abrir o teu coração. Começa por contar-lhe tudo aquilo que está lá dentro e que precisa de ajuda. E Ele ouve, e Ele trabalha, e Ele cura, e Ele faz a obra através do seu Espírito Santo, que só Ele pode fazer e mais ninguém. Então, Pilatos volta-se naquele momento para os judeus e é verdade que ele disse que não encontrou nenhum crime em Jesus. Esta é uma declaração de alguma maneira importante, porque está a ilibar Cristo de qualquer culpabilidade perante o governo romano, perante as leis romanas. Pilatos, com autoridade, com poder, chega a uma conclusão: não encontro crime nenhum em Jesus. Alguns dizem: fantástico! Fantástico! Mas agora, Pilatos volta e diz: é costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Pilatos sabia muito bem que por inveja o tinham entregado. Estando ainda no tribunal, vocês sabem que a mulher de Pilatos mandou-lhe dizer a ele, sim a ele,
Mandou-lhe um recado muito importante. Está lá em Mateus 27:19. Disse, não te envolvas, e eu gosto desta expressão, não te envolvas com esse justo. Interessante. Justo. Só Deus é justo. Porque vocês, cometemos injustiças. Ou vocês nunca cometeram injustiças? Olha, eu já cometi algumas injustiças e já pedi perdão e provavelmente terei que pedir perdão porque eu sim não sou justo. Quero ser, às vezes não sou porque não conheço os factos. Mas Deus é totalmente justo. E a mulher de Pilatos manda-lhe dizer, provavelmente o seu marido saiu de casa, ainda ela tinha ficado em casa, não o viu, não teve a oportunidade, e ela diz, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Ou seja, durante a noite, esta mulher tinha sonhado, e um sonho correto, em que ela ficou preocupada. E não queria que o seu marido se envolvesse com algo contra o justo, o verdadeiro, o santo, o único, o Filho bendito de Deus. E agora, Pilatos, outra vez mais nessa atitude hipócrita, e nós vivemos numa sociedade de hipocrisia contínua, pergunta ao povo sobre quem deve soltar. Mas os principais sacerdotes, lá está, e os anciãos persuadiram o povo para que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. Estão a ver a diferença entre a verdade e a mentira? A mentira compra-se. A mentira tem preço, no sentido de que se pagares alguma coisa, as pessoas estão dispostas a mentir. Para a verdade não é preciso pagar nada, porque a verdade por si só é suficiente, esclarecedora, benéfica, boa. Não é preciso pagar nada pela verdade, por isso vivamos na verdade, andemos na verdade, caminhemos na verdade. É isto que Deus pede de nós, meus amados irmãos e amigos. Deus quer que sejamos verdadeiros e autênticos. E como Pilatos viu que nada conseguia perante a multidão, então ele tem uma atitude dizendo, estou inocente do sangue deste justo. E como dizendo, agora fica o caso convosco. Mas pergunto, quem era a autoridade naquele lugar? Era Pilatos ou era o povo? Que era mais forte? A lei romana ou as leis dos judeus? Claro que quando lhes interessava, era a lei dos judeus. Expressa um pouco o que é que está a passar aqui nestes dias. Há uma lei, mas uns fazem o que querem. É uma atitude de falsidade, de mentira, de hipocrisia. E é disto que eu pessoalmente estou farto. De ver tanta mentira, tanto engano e tanta hipocrisia. E muito mais quando os cristãos defendem esse tipo de atitudes. Quando os cristãos deveríamos ser os primeiros a denunciar a mentira, o erro, porque o verdadeiro cristão tem que denunciar a mentira e o erro, não importa que seja do seu pai, da sua mãe, do seu filho, da sua filha, do seu pastor, sim, de quem quer que seja, nós temos que viver sempre em verdade. E a verdade está por cima de qualquer coisa, porque a verdade é de Deus. Irmão e irmã, cuidado quando você está a defender uma mentira do seu familiar, do seu amigo, para ficar bem na fotografia. Você não tem que defender ninguém pela mentira. Você tem sempre que falar a verdade e nada mais que a verdade, porque a verdade vem de Deus, é de Deus e é isto que Deus quer que eu e vocês vivamos, sempre vivendo na verdade. Claro, como diz Mateus, depois no versículo 40, tudo isto aconteceu para que se cumprissem as Escrituras. Então gritaram todos novamente, não este, ou seja, não Jesus, não queremos Jesus, mas Barrabás. E diz a palavra, ora, Barrabás era salteador. Imaginem, um povo que prefere
a mentira em vez da verdade. Um povo que prefere um salteador em vez de um salvador. Um povo que prefere a morte antes da vida. Um povo manipulável. Que Deus nos guarde a não permitirmos que nenhum tipo de manipulação, a não ser a direção, não a manipulação, a direção da palavra de Deus e do seu Espírito Santo, permaneçam a cada dia nas nossas vidas. Então, a verdade sempre permanece. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, a verdade sempre permanece. Pode durar anos a entender, pode levar tempo a compreender, mas a verdade sempre permanecerá. Eu estou a pensar numa figura muito importante, como foi a figura de Saulo de Tarso. Um homem que nos seus inícios perseguiu a Igreja do Senhor. Inclusive estava presente quando Estevão, o primeiro mártir da Igreja, foi apedrejado. Diz a Bíblia que as vestes de Estevão foram colocadas aos seus pés. E é interessante, no livro 9 do livro dos Atos dos Apóstolos, que Jesus apareceu a Saulo de Tarso, dizendo-lhe: Saulo, Saulo, por que me persegues? Coisa dura é para ti dar coices contra o aguilhão. E desde esse dia, porque Saulo aceitou, recebeu, compreendeu, entendeu que estava a perseguir ao Cristo, que afinal tinha ressuscitado, entregou a sua vida a ele para ser o grande pregador da verdade divina. E nunca mais, até à sua morte, deixou de anunciar as verdades do Evangelho. Nós somos chamados hoje a anunciar as verdades do Evangelho. Ao invés do povo escolher a Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, a salvação providenciada por Deus para o ser humano, escolheu assim um salteador, alguém que não era verdadeiro, que não queria saber do bem dos outros, apenas dos bens dos outros, e que também não possuía a verdade. E Jesus, a verdadeira verdade, foi rejeitada pelos homens. Mas quero dizer que Jesus era e continua a ser o único e autorizado caminho para Deus. Infelizmente, eles buscaram outro caminho, um caminho torto, um caminho de morte, um caminho de perdição e condenação eterna. Jesus ofereceu e oferece hoje uma salvação de graça. E a salvação de Deus para nós manifesta-se no verdadeiro Salvador, que é Jesus Cristo. Às vezes, no desejo de comprovarmos a veracidade dos factos e de distinguir o verdadeiro do falso, frequentemente são colocadas dúvidas e nem sempre as dúvidas são boas quando enveredamos por caminhos errados. Mas eu quero vos dizer que Deus criou o homem para viver na verdade, mas infelizmente o homem persiste em viver nas suas mentiras e nos seus erros. Porque o homem, infelizmente, não quer deixar as trevas para que a luz de Cristo não exponha as suas mentiras. Mas se efetivamente nós queremos ser salvos, ter um relacionamento com Deus, temos que pedir perdão dos nossos pecados e deixar que toda a mentira, que todo o erro, que todo o pecado seja exposto para que o sangue de Jesus Cristo possa cobrir-nos de todos os pecados. O inimigo não quer isto para a vida do ser humano. O inimigo não deseja isto para o homem. Mas Jesus veio salvar e buscar
todo aquele que se tinha perdido. É interessante que o apóstolo Paulo expressou esta realidade na sua carta aos Romanos, no capítulo 1 e no versículo 18. Paulo diz sobre os homens: pela sua injustiça mantêm a verdade refém. Meu irmão, não mantenhas a verdade escondida. Não faças da verdade um refém. Proclama sempre a verdade de Deus. Deixa que a verdade de Deus seja anunciada. O diabo tem ódio à verdade. O diabo não quer nada com a verdade. Mas nós, homens e mulheres de Deus, temos que viver na verdade de Deus. Na verdade da sua palavra. Não permitas que o erro saia da tua boca. Não permitas que o erro faça parte da tua bagagem diária. Expulsa toda a mentira que possa haver na tua mente, no teu coração, para que o Espírito Santo possa ter plena liberdade na tua vida. E nessa ainda carta aos Romanos, no mesmo capítulo, no versículo 25, há um versículo ainda mais forte também. Diz: substituíram a verdade de Deus pela mentira. É terrível. Veja bem há quantos anos isto foi escrito. Parece que estamos a viver no presente. E Paulo já falava lá no passado. Substituíram a verdade de Deus pela mentira. O que é que o homem quer? Quando o homem tem substituído a verdade pela mentira e vive nessa mentira, vive nesse erro e ainda por cima acha que Deus é mau e ainda por cima acha que Deus é injusto e ainda por cima acha que Deus é cruel. Afinal, quem é o cruel? Quem é o mau? É o homem. Foi o homem que mudou as coisas. É o homem que ao largo da história tem mudado a visão, o propósito, o caminho de Deus e tudo aquilo que é bom tem feito mal. O homem nem sequer teria direito para respirar o ar que respira. Porque o homem alterou a verdade pela mentira, diz Paulo. E pior, diz a seguir, adorando e servindo às criaturas, em vez do Criador, que é bendito eternamente. Então o homem presta culto a si mesmo, presta culto aos ídolos, presta culto aos homens e quer a bênção de Deus? Cuidado, meu irmão, não troques a verdade de Deus por nenhuma mentira. Sejamos sempre verdadeiros, autênticos, fiéis, honestos, puros, com uma boa mente. Isto é o que Deus quer para nós, se efetivamente queremos ver a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Vamos ser aquilo que Ele quer e aquilo que Ele deseja. Por isso, nenhum cristão verdadeiro pode aceitar e viver na mentira, porque essa procede do diabo, que é desde o princípio o pai da mentira. Esse sim é o fabricador, é o inventor da mentira e do erro. Não podemos aceitar nem viver em nenhuma mentira. Venha de quem venha. Sabe que há pessoas que às vezes se culpam a si mesmas por coisas que os outros fizeram, por coisas que os outros cometeram, porque essas pessoas querem fazer incriminar que aquilo que aconteceu foi por culpa dessas pessoas. Cuidado, como já disse, o diabo é o pai da mentira. E se a mentira vem do teu pai terreno, da tua mãe terrena, dos teus irmãos, dos teus filhos, de algum amigo, será sempre mentira. E tu não a podes aceitar se queres estar bem com Deus, se queres viver uma vida plena da graça do Senhor. Amém. Nós encontramos hoje tanta mentira por parte daqueles que nos governam.
E sempre será mentira. E desculpem, eu tenho que denunciar essas mentiras e todas as mentiras. Nós, cristãos, não podemos pactuar com nenhuma mentira. Sabe porquê? Porque a mentira aprisiona-nos, mas a verdade liberta-nos. Por isso Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres. É nesta verdade que Deus te chamou a ti e me chamou a mim, para verdadeiramente sermos livres. Está em nós a escolha. É interessante que o Salmo 15, versículo 2 e versículo 3 diz: aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente ou verdadeiramente segundo o seu coração, aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Também o apóstolo João, tão conhecido por ser o apóstolo do amor, em 1 de João, capítulo 3, versículo 18, disse: meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. O amor é demonstrado com factos e não apenas com palavras. Também o mesmo apóstolo, no capítulo 1, no versículo 6 da sua primeira carta, disse: se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Andar em trevas é fazer precisamente a vontade do diabo. É ter a atitude diferente, aquela atitude que iniciamos esta mensagem: em tudo o que é verdadeiro, em tudo o que é honesto, em tudo o que é puro, em tudo o que é bom. Quando nós vivemos nessa dimensão, nessa realidade, então podemos dizer que temos comunhão com Deus e não andamos e não caminhamos em trevas. Também, terceira epístola de João, no versículo 4, diz assim, capítulo 1: não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. João estava satisfeito. João estava contente porque tinha verificado que aqueles que ele tinha ganhado para Cristo, aqueles a quem ele tinha pregado o Evangelho, tinha discipulado, andavam na verdade. E uma das características da Igreja de Cristo é a verdade. O verdadeiro cristão não mente. O verdadeiro cristão não vive para a mentira. O verdadeiro cristão não esconde a verdade. O verdadeiro cristão vive em verdade todos os dias, mesmo que isso signifique ser chamado à atenção. E efetivamente falhamos muitas vezes. Inclusive o diabo muitas vezes coloca em nós a ideia de mentirmos, porque ele quer nos fazer acreditar que se mentirmos nos safamos. Mas o peso que fica na nossa consciência, se é que temos a mente de Cristo, se é que temos o Espírito Santo dentro de nós, é que falhamos. E quando falhamos, só nos resta uma coisa: pedir perdão. Pedir perdão ao irmão que ofendemos ou a quem mentimos e pedir perdão a Deus. Não há outra solução. Mas João, efetivamente, ficou tão contente por saber que os seus filhos andavam na verdade. E gostaria ainda de ler 2 salmos para terminar. O primeiro está no capítulo 34, versículo 13, que diz: guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Sabe que há pessoas que pecam, cometem erros, têm uma mente suja e em vez de pedir perdão a Deus e pedir perdão aos seus irmãos, vão mentir acerca dos outros. Vão espalhar boatos acerca dos outros. Ficam ainda mais sujos. Deus quer que nós vivamos sempre em verdade.
Deus quer que sejamos autênticos. E o salmista diz, no Salmo 119:30, escolhi o caminho da verdade, propus-me seguir os teus juízos. Ou seja, não é Deus quem escolhe, és tu que escolhes, sou eu que escolho. E quando eu escolho, meus amados irmãos e amigos, então vai haver uma consequência. E o salmista disse, escolhi o caminho da verdade. Nós, os cristãos, sempre devemos escolher o caminho da verdade. E devemos propor à nossa mente, ao nosso coração, à nossa vida, seguir os seus juízos, ou seja, a sua palavra. Seguir a sua palavra. Por isso Josué podia dizer, como dizendo, eu não sei o que é que vocês vão fazer, mas eu e a minha casa, seguiremos ao Senhor. A decisão é tua, a decisão é nossa. Por isso, façamos uma boa decisão. E o meu desejo é que Deus ricamente vos possa abençoar. E termino com a grande declaração de Jesus. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Oremos ao Senhor. Pai, nós te agradecemos por este tempo que temos estado na tua presença. É tão bom estar na tua presença. É tão bom podermos ter comunhão uns com os outros. Ó Pai, e queremos te pedir que nos ajudes a viver na verdade, a falar a verdade, a praticar a verdade, a pensar a verdade. Que a nossa vida se caracterize sempre pela verdade, pela honestidade, por tudo o que é de boa fama, de bom nome, tudo o que é para louvar, para engrandecer, para ajudar, para levantar, porque todo o bom, a boa dádiva procede de ti. Obrigado por essas boas dádivas que nos tens dado como teus filhos. Eu peço que tu ajudes cada um dos meus irmãos, não só os que estão agora mesmo presentes, mas aqueles que não puderam estar porque não têm estes meios para ouvir a tua palavra. Anima, conforta aqueles que estão doentes, continua a estender a tua mão, a levantar, poderoso Senhor, e a dar-nos força a cada dia para seguir em frente. Em nome de Jesus. Amém.